Caros amigos, compatriotas, por ocasião do lançamento da Casa da Cultura da Guiné-Bissau, e aqui cumprimento toda a direção e os fundadores através da Rita, eu queria enviar esta mensagem de apoio, esta mensagem de solidariedade, que é uma forma de eu estar presente, embora fisicamente não esteja no vosso meio. Aqui da África do Sul, eu mando o meu abraço, mando as minhas felicitações e queria, neste dia tão especial e tão simbólico, mencionar algumas das facetas que me parecem importantes ter em conta num projeto desta natureza. Cultura, como questão de identidade, é de facto um elemento essencial para a definição daquilo que deve ser uma Casa da Cultura. E eu lembro com alguma emoção o facto de que fui diretor da Casa da Cultura de Bissau numa idade muito tenra e quando nós chamávamos de Casa da Cultura o que de facto era apenas uma livraria com algumas iniciativas culturais à volta. Mas a vontade e a mobilização de todos fez com que esse projeto tivesse uma dimensão muito maior do que poderia transparecer através daqueles muros cheios de livros. E foi aí que eu descobri também o meu interesse pela leitura, o meu interesse por poder contribuir de uma forma indireta para a elevação do tipo de debates que nós precisamos num país que tinha poucos meios, continua a ter poucos meios, mas que tem uma criatividade e uma pujança incrível. Nós vemos isso nos jovens, vemos isso na forma como a cultura da Guiné-Bissau se manifesta de variadas formas e entre as quais nós podemos destacar a música, mas também outros elementos de identificação que nós, sobretudo guineenses da diáspora, temos de interesse em realçar para poder demonstrar a nossa afinidade e o nosso afeto com a cultura mãe, com a nossa cultura de origem. Cabral era um pensador muito importante na área da cultura. A discussão sobre cultura, identidade e o seu papel na formação de sociedades é um tema complexo que atravessa diversas disciplinas, desde a antropologia até a sociologia, podemos mesmo dizer as ciências políticas. E nesse contexto, as ideias de Amílcar Cabral, que foi um líder revolucionário e um teórico da libertação africana, proporcionam uma perspectiva única para a compreensão dessa interação intrincada entre cultura e identidade. Cabral, um visionário, um democrata, dedicou a sua vida à luta pela libertação do jugo colonial e à construção de uma sociedade verdadeiramente independente. Nas suas análises, ele destacou a importância da cultura como fator central na formação da identidade e na resistência também ao domínio estrangeiro. A cultura, segundo Cabral, não é um elemento isolado, mas sim um conjunto de práticas, de valores, de tradições, de expressões que moldam a identidade de um povo. Para ele, a luta contra a opressão colonial não poderia ser eficaz sem uma compreensão profunda da cultura local. Este aspecto do pensamento de Cabral é extremamente importante e cada vez se reafirma mais nas análises dos académicos, mas também na prática política. Cabral argumentava que os movimentos de libertação deveriam basear-se na valorização e no respeito pela cultura indígena, integrando-a na construção de uma identidade nacional sólida. A experiência na luta anticolonial também destacou a necessidade de superar divisões internas nas sociedades colonizadas e Cabral pôs a ênfase no facto ele reconhecia que as diferentes etnias e grupos culturais muitas vezes eram explorados pelos colonizadores para enfraquecer a resistência. A sua visão incluía a construção de uma identidade nacional inclusiva que transcendesse justamente essas diferenças. Ele insistia na unidade e unindo as comunidades em prol de um objetivo comum, e esse objetivo comum tem muito a ver com a liberdade. No entanto, nós podemos dizer que a reflexão de Cabral não se limita apenas ao contexto africano. As suas ideias têm uma relevância universal, é por isso que ele é reconhecido como um dos grandes contribuintes teóricos ao pensamento do mundo, e especialmente em sociedades marcadas por diversidade cultural. Ele desafia-nos a considerar como expressões culturais
todos os elementos que podem ser canalizados para promover a coesão social, construindo uma identidade compartilhada que transcenda as barreiras étnicas, linguísticas, religiosas e outras. Não é? Nós podemos dizer que a abordagem de Amílcar Cabral sobre cultura e identidade oferece ideias valiosas para a compreensão das dinâmicas sociais e reconhecer que a cultura, como um pilar fundamental na formação de identidade, deve ser inspirado e valorizado pelas raízes e por essas raízes que nos ligam uns aos outros e que buscam uma compreensão mais profunda como a cultura pode moldar e transformar identidades coletivas. No momento em que o nosso país vive mais uma crise, é importante nós relembrarmos que essas crises são o resultado justamente de nós não termos seguido alguns dos conselhos de Cabral, algumas das suas ideias, nomeadamente aquelas que têm a ver com a necessidade de criar a tal coesão social. Portanto, esta Casa da Cultura da Guiné-Bissau deve ser um fator essencial para a diáspora que se encontra em Portugal, mas para além de Portugal, de aproximação e de podermos nós, através da cultura, demonstrar esse afeto, essa afinidade, mas também essa necessidade de coesão social. Eu desejo a todos um ótimo dia de celebração, mas também um dia de reflexão. Muito obrigado.